Então, beleza, gente. Bom, para quem não me conhece aqui, sou Juliano Nascimento. Sou apaixonado por planejamento, né? Já trabalho na área há bastante anos aí, mais de 20 anos. E eu queria compartilhar com vocês aqui nessa aula, né? Como é que a gente trabalha em cima do processo de forecast, né? Então, assim, é uma conversa aberta. Eu estou privilegiando e dando preferência para quem está aqui no grupo, né? Para participar dessa aula. Exatamente como é a aula no curso, é uma parte introdutória, mas eu queria que vocês interagissem, fizessem perguntas e mandassem dúvidas e tudo mais, tá? Então, para começar, eu acho que a gente também tem aqui um ambiente de network, né? Às vezes, um trabalha numa empresa, ou às vezes uma pessoa não está trabalhando, então, assim, aproveitem aqui depois, a gente abre um espaço aqui para vocês trocarem ideia, quiser alguém colocar que tem alguma oportunidade, que uma pessoa pode se ajudar, enfim. Então, vamos usar esse grupo também para isso, né? Aliás, né, mais de 80% dos nossos resultados estão relacionados ao network, né? Então, o nosso network, ele ajuda muito no alcance de resultados, tá? Então, assim, eu queria primeiro abrir aqui para vocês fazerem perguntas de quais são as expectativas que vocês têm com essa aula de forecast, o que vocês têm mais dores. Quem não quiser perguntar aqui, pode escrever no chat também, não tem problema, tá? Só para eu ir dando uma guiada aí, beleza? E aí, Tércia, tudo bom? Fala, Juliano, tudo bem, cara? E Boa aí, minha tarde. querida, Boa como é que noite, você né? tá? Boa Graças a noite. Deus, tudo tranquilo. Que bom ter você aqui, viu? Pois é, ué. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre o processo de forecast? Eu posso mandar bala aqui. Então vamos lá, ó. Vocês podem me interromper aí, tá? Sem problema nenhum. Podem parar aí. Como eu vou estar apresentando, podem, em vez de levantar a mão aqui no Teams, pode interromper. Juliano, eu queria fazer uma pergunta, tá? E a gente para e conversa, beleza? Porque aqui é para trocar ideia mesmo, não é uma coisa fechada, é para a gente tirar a dúvida, conversar, coletar um pouco das experiências que cada um tem, tá? E principalmente eu apresentar a metodologia que a gente usa para fazer forecast. Tá, pode ficar tranquilo que eu vou aceitando as pessoas, tá, Ju? Vou Tá aceitando bom, aqui. Falou. beleza, fechou. Tá entrando mais gente aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um material para a gente dar uma passada. Todos estão vendo a tela aí? Sim, eu tô vendo. Boa. Deixa eu fazer o seguinte aqui, só para pelo menos dividir a tela aqui. Legal. E aí aqui, eu vou fazer isso aqui. Beleza. Então é o seguinte, ó. O que a gente precisa assim, concentrar para entender o processo de forecast, tá? O que você precisa, assim, antes de fazer qualquer projeção, você precisa ter uma visão dos 5 passos fundamentais do processo de forecast. E são passos que eu julgo que são os passos extremamente importantes para conseguir atingir um objetivo de ter uma boa assertividade, tá? Isso vai passar por algumas etapas. E essas etapas eu quero discutir elas aqui com vocês. Da mesma forma que eu discuto lá no treinamento, eu quero discutir aqui com vocês com profundidade, tá? Então, vamos lá. O que o ciclo de forecast ele contempla? Né? Basicamente, são 5 grandes etapas, né? que são necessárias para que isso
aconteça enquanto objetivo de acertar a previsão. Pode ser uma previsão de base de clientes, pode ser uma previsão de chamadas na URA, uma previsão de chats, de chamadas receptivas, enfim. Independente do que você está prevendo, é importante você ter esse ciclo em mente, tá? Então, a primeira coisa delas é o quê? É você fazer um forecast baseado no histórico, né? E esse forecast baseado no histórico, ele é um perigo. Por quê? Primeiro, você pode ter no histórico ruídos, né? Então, eu posso ter, no meu histórico de dados, eu posso ter alguns ruídos dos quais eu preciso mapear esses ruídos, tá certo? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma boa análise dos dados históricos, tá? Uma boa análise dos dados históricos. E essa avaliação dos dados históricos, ela decorre, em primeira instância, de você identificar, né, principalmente identificar e tratar os outliers, né? O que são os outliers? São observações extremamente fora da realidade, né? Ou volumes que são muito discrepantes, tá? Então, esses são outliers. Quando você pega teu histórico de chamadas, por exemplo, e olha, né, plota isso num gráfico e olha exatamente ali quais são os pontos que fogem ao comportamento tradicional, você precisa entender o que aconteceu ali, né? Pode ser uma propaganda, pode ser operações que dependem do volume de, por exemplo, de sazonalidades como efeitos de chuva, né? Para quem às vezes pode trabalhar com a parte de forecast para delivery, por exemplo, né? A gente sabe, né, pelo histórico até de outras operações que eu já trabalhei, enquanto chove, você tem uma alta concentração de clientes ligando, porque ninguém quer sair de casa para fazer pedido. Então, a chuva, às vezes, é uma componente do teu comportamento. E esse comportamento, se for uma chuva muito forte, em uma grande região, isso pode gerar um outlier, né, de volume ali que você não está acostumado, tá? Então, o que a gente precisa se concentrar no forecast? É alinhar e avaliar o histórico de dados, né? E esses dados podem ser base de clientes, pode ser a URA, né? Rechamada, olha só, rechamada, reconexões e fresh calls, né? Vamos parar para pensar o seguinte, ó. O contexto de rechamada, ele tem duas componentes, tá? Rechamada é o que o mercado chama quando os clientes voltam a ligar. Mas existem duas naturezas do cliente voltar a ligar. Vocês vão perceber o seguinte. Imagina que eu tenho um cliente que entrou na fila, ele está em fila, e aí ele passa da fila, é direcionado para um agente. Ele é atendido pelo agente, depois ele volta a ligar. Tá? Esse é um movimento que eu tenho dentro do diagrama de volume de chamadas. O outro movimento qual que é? É o cliente que liga, ele está em fila e ele abandona e depois ele volta a ligar. Parte desses clientes não ligam e a outra parte que foi atendida pelos agentes também não ligam, mas uma boa parte retorna para o sistema, certo? Então, o conceito de rechamada, ele envolve os clientes que passam pela fila, são atendidos e voltam a ligar. Isso nós damos o nome de reconexão. Ou seja, o cliente foi conectado com um agente, ele reconecta novamente porque o processo de atendimento lá na ponta ou o operador não foi o suficiente para resolver o problema do cliente ou o motivo de contato dele. Então, a isso nós chamamos de reconexão. É quando o cliente passa pela fila, ele é atendido por um operador e depois ele volta a ligar, certo? Então, guarde essa informação. Segunda informação, quando o cliente ele liga e ele passa pela fila e enquanto ele está na fila, ele abandona a chamada, isso a gente chama de rediscagem, tá? Então, a rechamada, ela é uma natureza da rediscagem, que é quando o cliente está em fila e abandona e volta a ligar. E eu tenho a reconexão, que é quando ele é atendido e ele volta a ligar. Para pensar, se eu quero fazer um forecast, se eu não conhecer esses movimentos que eu tenho na minha central, o que vocês acham que vai acontecer com a assertividade do forecast? Vai cair, e muito. Para pensar o seguinte,
Uma das naturezas não é a rediscagem, que é quando o cliente espera em fila, está em fila e ele abandona. Por que você tem fila na central? Vamos partir do princípio que você está subdimensionado. O que é estar subdimensionado? Eu preciso ter, por exemplo, num dia 100 pessoas para trabalhar, eu tenho 80. Então eu estou subdimensionado. Faltam 20 pessoas, tá certo? Dito isso, naturalmente nesse dia eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 pessoas a menos e, por consequência, eu vou ter uma sobrecarga no sistema que vai gerar mais abandonos. E mais abandonos geram mais chamadas e esse ciclo ele vai se alimentando, certo? Concordam? Né? Quem concorda aí, dá um joinha aí. Então, o meu volume de chamadas ele é decorrente do meu comportamento de capacidade. Então, o forecast está ligado a isso, certo? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, a minha central bem dimensionada, preciso de 100 pessoas, eu tenho 100 pessoas, você concorda que o meu abandono vai ser menor em relação ele afeta as minhas chamadas recebidas, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, de rechamada, tem a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de você ter a rechamada, que é a composição da reconexão e da rediscagem. Reconexão é quando é atendido pelo operador e a rediscagem é quando eu abandono, né? O que é conceito de fresh calls? Que é uma coisa que poucas pessoas conhecem e é muito interessante. Se você pegar todas as suas chamadas que entraram num dia, você retirar os clientes que rediscaram pelo motivo do abandono e retirar os clientes que passaram pelo atendimento e reconectaram no atendimento, aí você vai ter o fresh calls. Você tem as chamadas puras, né? Que são aqueles clientes que ligaram efetivamente ali para uma vez, por exemplo. O conceito de rediscagem e reconexão, ele precisa ser definido em função do limiar que eu quero analisar, né? Então, por exemplo, eu quero analisar a rediscagem em 24 horas, em 48 horas, ou a reconexão em 24 horas ou 48 horas. O que é a reconexão, né? O inverso da reconexão. Se tiver difícil, galera, vocês parem, tá? Porque aqui eu tô tá explorando um conceito que está totalmente ligado ao forecast e às vezes as pessoas não entendem isso, tá? Que isso afeta a assertividade. O que está ligado à reconexão, né? É o First Call Resolution, certo? O que é o First Call Resolution? É o atender mais chamadas no primeiro contato. Se eu faço isso, eu diminuo a sobrecarga no sistema. Então, veja, o meu forecast, ele depende dos clientes que ligam, abandonam na fila por um problema de dimensionamento, uma outra parte liga, é atendido pelo cliente, mas por uma falta de processo ou de qualidade do operador, esse cliente volta a ligar, tá? Então, vocês conseguem entender que projetar chamadas é uma ciência que compreende você ter um detalhamento maior sobre o que compõe o volume, né? Então a gente precisa ter essa ciência, tá? Beleza? A mesma coisa pode acontecer com a URA, né? A URA, naturalmente, você tem todo o ciclo de autosserviço. Se você tiver problema no autosserviço, você vai gerar mais volume recebido, né? E você vai alimentando todo esse ciclo entre rediscagem e reconexão. Então, veja, se eu pegar o meu histórico de chamadas, eu tirar a rechamada e eu tirar a reconexão, sobra fresh calls. Opa, então quer dizer que se eu pegar o fresh calls e aplicar uma técnica de projeção, eu vou fazer projeção por decomposição, né? Eu vou projetar, seja pelo método que for, a gente vai falar disso aqui, seja pelo método que for, eu vou projetar o fresh calls, depois eu venho, coloco em cima disso a rechamada e coloco a reconexão. Sacaram a ideia? É uma ideia composta, entendeu? Por quê? O parâmetro de rediscagem e de reconexão, que é o total da rechamada, ele é um parâmetro que você alinha para fatores externos à base de dados. Então você precisa medir esses indicadores para depois fazer a projeção, tá? Vocês vão ver que
o gráfico de chamadas recebidas, né, ele vai ficar um negócio assim, quando você tem tudo junto. Quando você isola a rediscagem e a reconexão, você vai ver que a linha de flash calls vai ser uma linha mais suave, tá? Porque você vai tirar essa discrepância, né? Essa oscilação causada pela natureza do dimensionamento, que pode estar subdimensionado, e também pela natureza de falhas no processo. Tudo bem, gente? Beleza? Alguém fala um ok aí só para eu saber que vocês estão comigo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, hein, galera? Bom, então, legal. Então, a primeira coisa é fazer um forecast baseado no histórico. Eu tenho condições de, primeiro, identificar e tratar os outliers, né? Encontrar ali aqueles dias que eu tenho altos volumes, expurgar esses volumes, né? Descobrir por que eles estão acontecendo. E eu também tenho datas especiais, né? Como feriados, emenda de feriados. Então, tudo isso você precisa tratar nos seus dados. Agora, e aí sim você faz o forecast, tá? Legal. Falar dessas duas componentes, então a componente de tratamento de outliers, identificação e tratamento, né? Porque não basta só identificar, tem que tratar e decidir o que vai fazer. Você faz a decomposição, feito isso, você vai aplicar modelo de previsão, né? Modelo de previsão. Ah, Juliano, qual é o melhor modelo? O melhor modelo é aquele que erra menos, certo? Ah, mas é um modelo simples de médias móveis, ou é um modelo de método de dias úteis, ou é séries temporais. Não importa. Não importa. Né? Não importa. Porque a gente, por enquanto, a gente está olhando só o histórico e quer projetar o futuro. Só que o futuro depende de outras coisas também, né? Que a gente já vai falar no ponto 2 aqui, que é forecast com alavancas e redutores, tá? Legal. Aí, Juliano, quais são os modelos que eu posso aplicar? Diversos. Diversos. Qual que é a técnica aqui que a gente tem que aplicar? Eu vou decidir pelo modelo que tem o menor erro possível. Né? Então, vamos supor, eu vou lá, pego o meu histórico, aí calculo, por exemplo, vamos supor que eu quero projetar 12 meses. Pego o meu último ponto de dados real, pego a curva de sazonalidade, aplico uma média e multiplico e chego no volume projetado. Beleza. Aí projeta esse volume para trás, né? Que é o famoso backtest. Você pega o teu modelo, projeta ele para frente, mas você usa ele mesmo para projetar para trás. E aí você vai ter para trás, você tem o quê? Você tem o real e tem o previsto. Aí você consegue calcular o quê? O desvio. Ok? Calculado o desvio, você vai saber quanto que esse modelo erra ao longo desse tempo todo. Certo? Calculado esse desvio, você faz o quê? Beleza, então o modelo 1, ele tem esse erro. Vamos usar outro modelo? Modelo 2. Aí você vai lá e faz o cálculo direitinho. Né? Modelo 3. Aí você compara os desvios que você tem para trás. Tá? Veja, quando eu falo de fazer um forecast baseado no histórico, com identificação e tratamento de outliers, né, tratamento de dados especiais, você usar diferentes modelos, eu estou indicando para vocês partirem no pressuposto que você vai decompor o teu volume. Tá? Você vai decompor entre rediscagem, reconexão e para identificar o fresh calls. A técnica de aplicar os modelos é em cima do fresh calls, não é em cima do volume total, tá? Só para deixar claro para vocês. Porque depois você joga por cima do volume puro, né? Você vai jogar a rediscagem e vai jogar a reconexão, tá? Beleza, então vou deixar a pergunta para depois aqui. Como posso individualizar corretamente a reconexão? Acha importante marcar se a chamada retornou para o mesmo tema ou se o cliente voltou por outro fator. Neste caso, é bom termos relatórios ferramentas para fazer a marcação binária. Ó, essa pergunta do Heraldo aqui é uma pergunta bem importante, né? Ele está perguntando assim:
Quando o cliente retorna, ele está retornando por qual motivo? Quais são os principais motivos que geram essa reconexão, né, do contato, tá? Por quê? A reconexão é natureza processual, tá? E aí o que acontece? Se você marca tudo isso direitinho, você consegue fazer gerar uma demanda para a área de processo ou para a área de qualidade da empresa, para eles melhorarem esses processos que estão tendo maior incidência de reconexão, certo? Então, quando eu falo que o analista de planejamento ele é o cara responsável por mexer os ponteiros, é só mexer de ponteiro que você tem que ter em mente. Você vai pegar esse volume, olhar os motivos de reconexão que você tem, e aí você fala, ó, a reconexão maior é por conta desse motivo, então eu preciso que vocês melhorem esse processo para evitar que o cliente volte a ligar. Né? Um exemplo, o operador vai lá e passa uma informação de que o procedimento do cliente, um pedido de geração de boleto ou algo do tipo, vai ser solucionado em meia hora. Aí não é solucionado em meia hora por um problema técnico lá de TI e tudo mais, o cliente volta a ligar, porque está precisando do boleto, está precisando do documento, enfim. Você tem que manipular essa tabulação e saber disso para poder retroalimentar o teu forecast e, ao mesmo tempo, retroalimentar a área que vai cuidar disso, tá? Você pode também, no conceito de reconexão, que foi a pergunta do Heraldo aqui, você só marca se foi reconexão caso a pessoa tenha entrado em contato pelo mesmo motivo, né? Eu acho que essa foi a pergunta do Heraldo aqui, tá? Então você pode sim, você pode fazer em níveis, tá? Primeiro você pode fazer no macro, evolui teu processo, aí depois você faz o quê? Você faz isso a nível tipo de motivo. Aí você vai entrar no estado da arte, entendeu? Porque às vezes o cliente ligou para falar do motivo boleto e tá ligando de novo para falar do motivo contrato, certo? Ele ligou para motivos diferentes. Você pode ajustar isso, inclusive. Vai ser mais complexo, tá? Porque você precisa ter o BI ali todo alinhado, mas é o caminho, tá? E assim, gente, já passou da hora, né? Com um monte de tecnologia que tem. Eu vejo muito planejamento aí que não faz desse jeito, tá? Então não conecta as coisas, senta lá na máquina, faz o forecast, manda o número para frente, dimensiona, calcula a escala e depois não está nem aí se o volume acertou, se não acertou, enfim. Então tem que botar ciência nesse negócio para melhorar, tá? O Breno aqui, ao realizar o backtest, eu aplico desvio dos erros nos volumes futuros. Não, você vai aplicar no passado, entendeu, Breno? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu modelo que você usou para projetar, você construiu esse modelo baseado num histórico, certo? De dados. Você tem lá mês de janeiro de 24 até dezembro de 24. Aí o que você faz? Você pega esse modelo que você usou esses dados para compor e reprojeta janeiro, fevereiro até dezembro. Então você vai ter o real e vai ter o projetado, saca? E aí, com base nisso, você calcula o desvio, tá? É assim que a gente faz. Beleza? Boa, Breno. O Jefferson está escrevendo aí, eu vou esperar ali. Vou continuar, depois eu pego a pergunta dele. Então, essa etapa aqui do forecast baseado no histórico tem que tomar esses cuidados. Então, se eu fosse você, eu anotava isso. Primeiro, fazer a identificação e tratamento de outliers, ou seja, identificar as datas especiais e fazer o tratamento de expurgo, tá? Esses são os dois pontos principais. Outro ponto principal, terceiro, faz a decomposição do volume. Ah, Juliano, mas eu não tenho rechamada calculada, não tenho reconexão. Cara, dá um jeito de calcular. Chama a área de BI, monta o conceito e calcula. Entendeu? Não é difícil, tá? Só usar um pouco de programação que vai. Fez isso, você tem seus dados tratados. Aí você começa a aplicar modelo. Ah, vou usar o modelo A, modelo B, modelo C e tudo mais. Ah, Juliano, não sei nem qual modelo usar. Aí tem que desenvolver um modelo, aí não tem jeito, tá? E aí faz o tratamento, né, do backtest para você descobrir o quanto que esse modelo acerta. Beleza? Então, essa é a primeira etapa aqui, né, que vai trazer essa visão para vocês. Tá? A segunda etapa, o que é? É uma parte de negócio. Né? Eu diria para vocês que a maior parte da assertividade do forecast está na estratégia de negócio. É você fez um baseline, né? Então eu estou chamando isso aqui de baseline, ó. Eu estou chamando isso aqui de baseline, né? Que é o forecast baseado no mundo como ele é, tá? Do jeito que as coisas estão.
Se elas se mantiverem, eu vou ter o mesmo comportamento. Mas as coisas mudam, né? Como, por exemplo, plataforma tecnológica, sistema, processo mais otimizado. Olha só, você fez um forecast, né? Olha que alavanca que pode mudar as atividades do teu forecast. É um negócio simples. Por exemplo, retenção de URA, né? O que é retenção de URA? Um cliente liga na URA, né, que é a unidade de atendimento eletrônico. Esse cliente, ele consome um autosserviço e, portanto, ele não vai para o humano. Então, ele consegue ser atendido na URA, ok? Para todo mundo entender. Vamos supor que você tem uma retenção lá de 40% na URA. E aí você não sabe que a área de projetos foi lá e criou um autosserviço que é muito consumido no atendimento humano e que ele foi colocado na URA. Por exemplo, pedir contrato. Ah, me envia o contrato. Ah, me envia o boleto por e-mail. Estou usando exemplos simples aqui para facilitar o entendimento, tá? O que acontece? Aí a sua retenção, você não sabia que isso ia acontecer, a tua retenção de 40 no mês seguinte passa para 45. O que esses 5 pontos percentuais na retenção impactam no volume no humano? Bastante. Deve impactar, certo? Dado esse impacto, tu já vai errar 5 pontos percentuais, que deve dar uns 10, 12 aí no humano. Tu já vai errar nisso, só de não saber desse negócio. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, no processo de alavancas e redutores, vocês têm que ir atrás da cadeia de valor da empresa. O que é a cadeia de valor da empresa? São todas as áreas que você tem na empresa que mexem no comportamento da chamada. Marketing mexe no comportamento da chamada, que vai afetar vendas. A área de projetos quer fazer o quê? Quer tirar volume do humano. Qual é o diretor que não quer tirar volume do humano? Eu duvido que vocês não receberam uma pergunta ou um pedido do gerente ou de quem quer que seja, quem está trabalhando em call center aqui, que já recebeu um pedido falando: reduz o volume no humano, quero aumentar o volume no digital. O que você tem que fazer? Aumenta a taxa de retenção na URA, coloca aplicativo para tirar o cara do voz e jogar o cara para o digital, para o WhatsApp. Tem um monte de estratégia hoje em dia para fazer isso. Se você não plugar esse negócio em cima do forecast, você vai errar no forecast. Eu estou dizendo que você vai errar. Assim, eu já coordenei áreas enormes de forecast. Esse negócio aqui é crucial. E é isso que garante a boa assertividade do forecast. Tá? Então, você precisa fazer o quê? Identificar as estratégias da cadeia de valor da empresa. Tipo, para pensar quais são as áreas que eu tenho dentro da empresa que pode modular volume. Para pensar nisso. Eu vou falar várias aqui. A área de marketing, que faz propaganda e, puf, modula volume. Esse marketing gera propaganda no Instagram, no Facebook, na televisão, na rádio, onde quer que seja, pode sensibilizar o volume. Se a área de projetos cria projetos para aumentar a taxa de retenção, vai fazer o volume o quê? Cair no humano, né? Porque não é ruim só errar o forecast, tocar mais aquilo que você previu. É ruim também tocar menos do que você previu, né? Porque aí você fez você pediu muita capacidade, né? Porque o forecast afeta depois o pedido de capacidade de pessoas, tá? Então, as alavancas, elas são estímulos e estratégia que promovem o aumento de volume, né? Ações de marketing, eventos característicos de mercado, por exemplo, energia impactando na chuva, enfim, e assim por diante, tá? Então, vocês têm que, isso aqui vocês têm que pôr energia, bota energia, vai atrás, pergunta, o que faz o volume modular? O que faz o volume cair para cima, para baixo, né? Então, essa é uma situação bem interessante de considerar, tá? O Jefferson está perguntando aqui, Juliano, boa noite, eu tenho um produto que hoje eu separo os dados de volume projetado e rechamada apartado, devido a não ter esses dados de uma forma segura para trabalhar. E para não prejudicar o volume que tenho como real, hoje, quando vejo os dados apartados, sempre tenho margem de 20% de volume de rechamada. Mas tenho receio de jogar sempre, navegar em 20% e tomar pau na margem. E eu não tenho ideia de como colocar essa alavanca sem prejudicar minha margem. O que você está chamando de margem aqui? É margem o que de erro ou é margem voltada para o dimensionamento, Jefferson? Mas fica um pouquinho melhor aqui, tá? Eu tenho um produto que hoje... Ah, valor financeiro, tá. Você cria uma margem para não tomar impacto. Possivelmente você deve ser uma BPO, né? Você deve atender serviço de outro cliente, né? Tá.
Então, então o que você faz? Você bota uma margem ali de 20, porque caso o volume venha a mais, você não toma prejuízo, né? Você faz esse controle. Então, o que eu recomendo aqui você fazer é o seguinte, tenta separar, você falou que você junta aqui, de forma para parar. Hoje eu tenho um produto e hoje eu separo os dados de volume projetado e rechamada. Ah, tá, você já calcula hoje o quanto você projeta de chamadas e quanto você projeta de rechamada, é isso? Já separa isso hoje. Você não teve um gesto de gentileza, né? Só que quando eu utilizo a alavanca, por exemplo, para rechamada, eu não tenho esses dados concisos, entendeu? Então, toda vez que eu faço, eu tenho uma margem e coloco essa margem de 20%. Só que, muitas vezes, essa margem não chega a 20%. Ela chega a 7, 8, 12, aí tem mês que vai a 25, 30, entendeu? E os meses nos quais eu projetei os 20, 25, eu já tomei pau na minha margem financeira. E eu não estou conseguindo acertar isso de jeito maneira nenhuma. Tá, uma pergunta, a tua rechamada, ela tá controlada ou ela tá descontrolada? Totalmente descontrolada. Até porque depende muito do que o cliente faz lá no marketing dele, né? Tá. Então tá bom. Então o problema está na tua rechamada. Você tem um aumento da rechamada porque você tem falta de pessoas ou porque no atendimento a chamada entra e depois ela fica voltando pro ambiente? Ela volta para o ambiente. Então o teu problema está no atendimento. Isso. Então, você já pensou em ajustar esse percentual para cima e não exatamente na margem? Porque se você crescer esse indicador, você atrela ele operacionalmente. Exato. Só que Né? o grande problema é que quando eu faço isso, eu coloco pessoas a mais dentro, porque eu forecastei algo a mais, eu tenho que ter pessoas Perfeito. lá dentro. Entendeu? Perfeito. E quando o gerente operacional vê isso, ele fala para mim o seguinte: ah, mas vocês não estão sendo assertivos numa parte do forecast. Se vocês fossem assertivos no forecast, eu não precisaria colocar essa quantidade de pessoas aqui dentro. Aí eu falo, não, vamos dividir A bola. do negócio, né? É. Nesse formato. Só que eu não consegui até agora achar um ponto de partida para isso, sabe? Então, o Jefferson, é assim, ó. Você tá tratando a margem como se fosse um dipirona, saca? Você fica tacando dipirona lá e tá com febre. Manja? Só que Exato. tu não sabe a causa. Tu tem que. A minha recomendação é o seguinte: o que eu faria se eu tivesse numa operação dessa? Primeira coisa, eu quero saber os principais motivos de reconexão e descaixe. Ponto. Eu tenho que saber isso daí. O que está pegando? Por que isso aqui flutua muito? E precisa entender por que esse negócio flutua, porque é isso que está causando teu desvio, né? Eu fiz a pergunta: o que desvia mais? É a rechamada mesmo, né? É o cliente está ligando e está religando. Você precisa botar um zoom nesse negócio e abrir os principais motivos e meio que fazer um trabalho junto com a operação, ou com o gerente, com o gestor, enfim, com as pessoas, né, lá de gestão, para te ajudar no controle desse negócio. Porque se você já projeta separado, agora o processo está no controle da rechamada, entendeu? Entendi. Tá? Porque, cara, não vai ter nenhum. Você não vai conseguir acertar se você não tiver uma visão disso detalhada. E o grande problema é que cai muito em outros, né? Então, outros eu não sei o que é. Eu não tenho mais abertura de, por exemplo, Então, dentro da aí é o tabulação, seguinte, tenho ó, abertura não tem um prognóstico correto. O outros é muita coisa, entendeu? Ele então, aí acaba. eu vou te responder o seguinte, ó. Existe tecnologia de inteligência artificial para te ajudar a mapear o porquê que isso está acontecendo. Saca? Eu estou entendendo, você está falando que a tabulação do operador não é boa, né? O cara joga tudo no outro lá, não é? Exato. Então, você tem que passar por um processo de emprego de analytics usando inteligência artificial para te ajudar a monitorar esses casos, principalmente outros, para quantificar melhor, para separar esse negócio. Entendeu? Então, você tem a transcrição da chamada da chamada em texto? Tem sim. Então tá fácil, cara. Assim, dá para pegar esse volume todo de dados e tentar requalificar eles usando IA generativo, tá? Para encurtar o caminho aí.
Saca? Em vez, Fechou. ao invés de você pedir para o operador tabular certo, você vai treinar IA para ela fazer a tabulação. E aí você vai ter o raio-x certo do que está acontecendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu não quero fazer pitch de venda aqui, nada disso, mas a gente tem projetos disso, produtos disso que a gente faz os clientes, cara, e assim, os operadores já agradecem, porque vem lá o resumo da conversa para ele, e ele consegue ter, porque imagina o seguinte, é legal você ter falado isso, porque é uma dificuldade que as empresas têm. O operador está lá atendendo o cliente, aí a gente pega lá os primeiros 60 segundos de conversa, joga isso para a IA generativa, traz o resumo da conversa para o operador e eu já trago a tabulação para ele. Então, a chance do cara tabular errado diminui muito, entendeu? Eu passo a ter uma assertividade muito grande. É isso. Porque você não fica a tabulação na mão do operador. A tabulação ela é feita de maneira contextual, Sim. uma inteligência artificial treinada. Cara, aí você já vai saber tudo que está acontecendo. E mais do que isso, tu imagina você chegar de manhã e escrever assim, ó, diga para mim quais são os principais motivos de contato e por que os clientes estão reclamando. Ela te dá um relatório, cara, do dia. Show demais. Seria um sonho. A gente faz isso, tá, cara? A gente faz isso para alguns clientes. Depois o Heraldo pode conversar com você aqui, te mostrar para você ver. É massa pra caramba. O negócio que é disruptivo, tá? Disruptivo. Porque você pega a transcrição em tempo real da chamada e você guia o operador no que ele tem que fazer, até gerando o procedimento para ele, e ao mesmo tempo você resume a conversa e o cara cola isso como pós-atendimento, que ele copia e ele já sabe a tabulação. Entendeu? Entendi. Agora, muito legal que você trouxe aqui, Jefferson, esse ponto que você trouxe. E assim, tem que dar um zoom. Tem que dar um zoom na redescagem, que é o abandono, né? Que você tem. E tem que dar um zoom na reconexão. Aí você tem que botar trabalho em cima para você tentar segurar o touro pelo chifre, né? Porque a rechamada fica flutuando e você não sabe por quê. Às vezes é problema de produto. Pior que eu não consigo pegar isso nem na sazonalidade. Nem isso eu consigo pegar. Tem um jeito, tem um jeito. Tem que ter um jeito. Tem. Eu tô lutando lá um pouco, mas eu vou conseguir chegar. Tem que ter um jeito. Mas é massa. Essa pergunta tua é boa, cara. Essa pergunta tua é a pergunta, tipo, que é uma dor, deve ser é uma dor presente nos Exato. planejamentos. Terrível. Terrível, cara. É terrível. Eu lembro, quando eu era analista de forecast, era uma dor absurda, cara. E hoje em dia, com a inteligência artificial, tem que usar. Eu fiz uma pergunta no grupo lá, que é uma coisa que eu acho massa pra caramba, cara. Qual é o futuro da área de planejamento com a inteligência artificial? Já parou pra pensar nisso? A quantidade de coisa que dá pra fazer usando inteligência artificial, cara. Gigantesco. É um mundo. Cara, aí é um tema para um outro encontro nosso que eu vou ter o maior prazer de passar para vocês. Tem muita coisa legal que dá para fazer, tá? Então, o forecast ele precisa incorporar essas alavancas redutores. Tem que dar o zoom, não tem jeito. Precisa entender o que é estímulo, o que joga a demanda para cima, né? O que pode jogar a demanda para cima? Eu falei da retenção, que aumenta a retenção jogando para baixo. Mas se, por exemplo, tiver alguma regulamentação que tira um autosserviço da URA, vai jogar a demanda para cima, porque você vai diminuir a retenção, né? Então tem todo esse processo que influencia. Redutores, né? Aumento da taxa de retenção, redução da rechamada e reconexão, legal isso, né? Redução da base de clientes. Pô, você faz forecast, mas você não conhece quem é o teu cliente que liga? É um universo limitado, tu conhece. Ah, mas a área financeira não passa, mas você tem que apurrinhar teu gerente. Você tem que apurrinhar teu diretor, porque é a informação que você precisa para fazer forecast. Entendeu? Né? Às vezes tem umas nuances aí. Por exemplo, você é uma EPS que presta serviço para um cliente. Aí o cliente não passa nada para você. Aí tu fica à deriva, né? Que deve ser o caso de alguém aqui. Entendeu? Então isso é uma coisa que pega, né? Bom, então falamos de forecast baseado no histórico. Tem que dar um zoom na rechamada, abrindo redescagem, reconexão, depois tratar a parte de outliers, né, e ruídos, escolher os modelos, aplicar os modelos em cima do flash calls, depois você compõe a rechamada com a redescagem e reconexão, tá? E calcula o erro do modelo olhando o histórico. Fez isso, você criou o baseline. Criou o baseline, agora eu vou incorporar
as alavancas e redutores, que são números que você vai calcular por fora. Para esse mês aqui, eu vou ter um impacto de 1.000 chamadas por conta dessa variável. O área de finanças falou para mim que vai trazer mais 10 mil clientes. Mais 10 mil clientes, a um contact rate de X, quantas chamadas eu vou colocar mais. Aí você vai compondo o teu número, entendeu? Eu garanto para você que você vai acertar muito mais se você não fizer nada disso, tá? Porque simplesmente pegar o histórico, aplicar um modelo estatístico. Eu sou estatístico. Você acha que eu não tenho vontade de sair aplicando regressão e fazendo um monte de coisa? Eu já cansei de ver. Modelo de regressão super robusto. Eu chego lá com um modelinho de média de dias úteis e o negócio funciona melhor. É dose, né, cara? E aí dói, né? Porque o cara é estatístico, quer ver o negócio dele rodando. Mas o que é bom é o que acerta. Não importa o jeito, né? Se é uma média simples e acerta, tá tudo certo. Né? Tem que ter, não pode ter apego ao método, tem que ter apego ao resultado. O resultado é que vai te projetar, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fechou. Feito isso, a gente passa para a divulgação do forecast, né? Então, você precisa fazer um acordo com as áreas que vão receber esse número, né? Então, você pega todo o número que você projetou, explica todo o racional e faz um acordo, faz um contrato com operações, comercial, financeiro, bota todo mundo no balaio. Não fica só você responsável pelo número. Fala, a responsabilidade no número é de você também, operações, que tem que cumprir a meta de rechamada, a meta de reconexão. A rediscagem é minha. Por exemplo, a rediscagem é uma meta que é do planejamento junto com o RH. Porque se o RH não entrega as pessoas, o que vai acontecer? Você projetou 100. Tem 20. RH não entregou 20, vai dar pau no forecast. Vai dar pau, vai errar no forecast, cara. Vai ter rediscagem a mais. Se você projetou 10% de rediscagem, faltou 20 pessoas, pode subir esse número aí, né? Então, ou seja, você tem que envolver o RH. Tô errando no forecast porque vocês não entregaram as pessoas e esse impacto gerou esse volume na central, entendeu? E aí o nível de serviço degrada, né? Área comercial. Se a área comercial passa uma premissa que vai vender, vai fazer 10 mil vendas, seja do que for, e essas 10 mil vendas não acontecem, o que aconteceu? Você botou mais volume e pediu mais gente. Aí você vai ter o quê? O problema de consumir da margem de call center, que já é apertado, porque não foi feito o ajuste correto do número de pessoas. Né? Número de pessoas por conta do volume comercial que você estava esperando e que não veio. Tá? Sobra no nível de serviço. Né? Então, tem que ter, nessa etapa de divulgação, um acordo. Chama todo mundo, pega um ponto focal de cada área, fala, galera, isso aqui é um comitê de forecast. Eu preciso ter o compromisso dos números que cada um vai trazer. O cara, para você, primeiro momento vai sofrer, ninguém vai na reunião que você marcar. Aí na segunda, você vai aparecer alguém, aí na terceira aparece alguém, tu fica botando energia, constância. Passar um negócio para vocês. Tudo na vida. É 1 hora de teoria, 20 de prática, 300 de constância. É assim, mano, não tem jeito. A pessoa não vai querer fazer o negócio funcionar, você vai ter que ser um guardião do processo, puxar a galera e fazer funcionar. Escala para o teu gerente chama o teu diretor, vende a ideia, monta o projeto, entendeu? Com essa metodologia, eu duvido tu não melhorar teu forecast. Duvido. Por experiência, cara, eu já toquei muita área de forecast, áreas enormes. Eu toquei a área de forecast da Sky durante muitos anos, cara, com os diretores lá, presidente. O negócio pegava fogo. A gente chamava todo mundo, cara. Todo mundo. A área de planejamento tem que ser elo de conexão das coisas. É isso que é planejar. Traz tudo para dentro. Não é só pegar um histórico de dados, monta lá um modelo e taca pau. Fala, o forecast é esse. Cara, vai dar errado. Vai dar errado, tá? Eu tenho muitas técnicas de forecast, de cálculo matemático, que a gente torce os números e faz o negócio melhorar. Mas só isso não dá conta. Não dá conta. Já cansei de ver. Não dá conta. Se eu não souber o que está acontecendo em volta da empresa, cara, vai dar errado. Tá? Então, um alinhamento e comunicação clara dos objetivos com os responsáveis é para desdobramento das ações. Aí você amarra com orçamento, amarra com plano de contratação, faz calibração contratual, SLA e tudo mais. Né? Se você trabalha numa EPS, né, uma empresa prestadora de serviço, que presta serviço para um cliente, esse cliente, ele é responsável pelo forecast, se ele é o cara que motiva as vendas.
Você tem que mostrar para ele. Fala, cara, deixa eu te mostrar o que acontece, ó. Quando você vende tanto, o impacto é tanto. Quando você vende menos, o impacto é tanto. Você precisa fazer essas análises, entendeu? Puxar os caras para o circuito, tá? Então, essa seria a etapa 3, é uma divulgação com validação de todas as áreas. Você pode até chamar isso aqui de comitê de planejamento de forecast, ou comitê de forecast. Dá certo pra caramba, tá? Agora, tem que ter o patrocinador, né? Se você é o diretor, você vai patrocinar. Se você é um analista júnior, ou pleno ou sênior, ou gerente, você tem que botar teu diretor lá para participar do processo, tá? Beleza. E aí o que acontece? Quando você divulga isso para a empresa inteira, você tem que criar um processo para quê? Para ter a devolutiva, né? Então você tem que ter a devolutiva. A área de operações tem que dar o de acordo que ela se compromete a atingir aquela meta de reconexão. Que o RH, junto com o planejamento, dá o de acordo que vai cumprir a meta de rediscagem. Tá? Faz a revisão das premissas, caso alguém não concorde com o número, e todo mundo tem que dar o de acordo no número. Não é só o planejamento, é todo mundo. O planejamento centraliza, usa das melhores técnicas, os melhores processos, envolve todo mundo para ter um de acordo e ter um número para seguir. Né? Para a pessoa saber, pô, o cara tá, o forecast é esse hoje, né? Porque depois, quando entra um mês, aí o pau quebra, né? Aí falta gente, aí não consegue BH, então aí começa a virar uma bagunça. Aí não consegue nem isolar o que afeta o quê, tá legal? E aí a parte 5, né, que é a etapa quinta, para que ela serve, né? A etapa 5. Eu separo ela em 3 etapas. Então é uma área que eu quebro em 3, tá? Que é o monitoramento e o diagnóstico. O monitoramento dos desvios de forecast, eu preciso ter mecanismo para controlar o forecast versus realizado de causas imediatas, né? Então, pô, eu estou fazendo um forecast aqui de 5 mil clientes a mais. Pô, veio 10 mil. Veio 10 mil a mais até o dia 15. Pô, por que veio 10 mil a mais? Você tem que saber essa diferença de 5. Questionário comercial. Pô, vocês mandaram 5 mil clientes a mais, cara. Ferrou meu forecast aqui. Entendeu? Não vou bater meta por causa disso. E aí? Consigo contornar? Não pagar multa, não pagar, enfim. Então você precisa anotar essas coisas no diário de bordo. É chato pra caramba, mas tem que anotar. Por que tem que anotar? Porque depois você sabe o que aconteceu no histórico. Né? Você tem que retroalimentar esse processo lá dentro do forecast. Tá? Ponto 2, mensurar os impactos. Então, esse desvio de volume que eu tive, que foi causado, por exemplo, por um aumento de vendas, tem que estar escrito em algum lugar, com a causa e efeito, para você saber. Então, você vai ter um cardápio alimentado de efeitos que aconteceram. Né? Por quê? Se você tiver isso bem documentado, quando você vai fazer o forecast, você já vai saber, pô, o cara do comercial fala que vai fazer venda de 5 mil, mas na verdade ele vende 7, 8. Por quê? Porque ele quer bater meta, ele quer fazer um forecast mais baixo e jogar mais volume. Opa, peraí, isso acontece toda hora, então eu já vou botar uma margem aqui. Né? E aí você vai ajustando o processo. Tá? E aí você tem que fazer o quê? Um processo de reforecast. Né? Então o que acontece? O forecast, ele acontece até o momento em que o mês não começou. Né? Aí eu vou fazer o quê? O reforecasting, que são projeções semanais. Então, primeira semana, qual é a foto do real versus o previsto? Tira uma foto. Ó, acertei tanto, errei tanto, volume é esse, pá, beleza. Divulga. Se eu estou com desvio, o que eu faço? Eu já replico esse desvio para projeção 2, 3 e 4 e vejo quanto que eu vou fechar no mês. Né? Então, fazer esse processo de reforecasting P1, P2, P3, P4 vai te ajudar a ter os números de maneira mais específica e acompanhada. E, inclusive, já reajustando. Porque se você identifica que você está com volume nos primeiros dias do P1, P1 é semana 1, tá? De projeção, você já retroalimenta isso para o P2, você já busca plano de ação. A operação, preciso fazer hora extra, tira de uma operação, coloca na outra. Você retroalimenta o tempo real. Olha que negócio da hora. Entendeu? A área de forecast retroalimentando o tempo real, pedindo para a área de escala ou de dimensionamento para ela já ajustar a minha escala para frente, tá? Porque você já tem ali indícios, né? De que teu volume vai permanecer mais alto, tá bom? Então, essas aqui são as 5 etapas fundamentais do processo de forecast, tá? Então,
voltando para vocês aqui. Então, forecast baseado no histórico, analisa todo o teu histórico, identifica e trata os outliers, desmembra os números para identificar o fresh calls, o que é rediscagem, o que é reconexão, pega os modelos, cria os modelos, testa, olha para trás, vê a margem de erro. Então, é uma metodologia. Tem um monte de atividade para fazer aí dentro, tá? Depois que você fez isso, você vai incorporar as alavancas e redutores, né? Vai buscar na empresa tudo que afeta volume, para você medir essas coisas e poder calcular e sensibilizar. Alavanca sobe o volume, redutor, alavanca redutor, né? Redutor reduz volume, tá? E aí eu dei vários exemplos sobre isso. Feito isso, divulga esse negócio. Chama num comitê, mostra para todo mundo, fala dos números, porque quando você sacramentar esses números com todo mundo, a bola está dividida, né? Todo mundo é corresponsável pelo número, não só planejamento. RH tem participação, área de operações tem participação, área comercial, área financeira, todo mundo tem responsabilidade no número. Aí você cria um ecossistema de validação numérica desses dados, que é a quarta etapa. E depois, quando entra em produção, você subdivide em 3. Você faz toda a parte de gestão, de monitoramento e diagnóstico, né? Que tem que fazer parte da área de forecast. Ah, mas é o tempo real que faz. Então, mas você consome esse dado. Você tem que consumir isso com o relatório. Receber esses reportes para você retroalimentar seu processo. Eu já cansei de ver a área de forecast que só faz forecast, manda lá e deixa lá. O pau quebra no mês e o cara está sempre preocupado sobre o processo de acerto, né? Beleza? Legal. Então, sobre o processo de forecast é isso. O Breno perguntou para mim sobre se eu posso explicar de novo o lance da rechamada e reconexão. Posso, tá? Deixa eu pegar um material aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai ficar mais claro. Aí fica até de bônus aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, tá? Aqui, ó. Acho que aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza, ó. Vamos lá, o que acontece? Eu tenho um cliente que chega, aí passa pelas linhas, PABX, DAC, beleza, tá? Aí foi o Breno que perguntou, né? Foi o Breno, isso. Aí, Breno, o que acontece? A chamada chega e você vai ter o cliente aguardando em fila, ok? Esse cliente, ele aguarda em fila até ser atendido e ele é atendido e sai do sistema. Se esse cliente, ao passar pela fila, é atendido e volta a ligar aqui, ó, eu tenho uma reconexão, tá? Então, você tem uma órbita de reconexão, ok? Então, o cliente que passa pela fila é atendido, ou não passa por fila nenhuma, é atendido, ele pode não voltar a ligar, ou ele pode voltar a ligar, tá? Essa é a órbita de reconexão. A órbita de rediscagem é o quê? O cliente, ele liga, aí ele passa, aguarda na fila, ele abandona na fila. Só que parte do cliente que abandona, ele pode voltar a ligar, eu chamo de rediscagem, e parte não liga, é uma perda. O cliente não liga mais. Ah, Juliano, mas qual é a janela que você considera? Você tem que fazer um estudo. Pode ser 24 horas, 36 horas, 48 horas, para definir esse tempo de retorno, tá? A boa parte dos clientes, eles ligam até o primeiro minuto, tá? A boa parte dos abandonos acontece também até o primeiro minuto de espera, mas você olhar o serviço. Aí, legal, olha que coisa interessante aqui. A rediscagem, ela é decorrente do quê? Da fila. Então, veja, se eu tenho um alto, se eu preciso de 100 pessoas e eu tenho 80, o que vai acontecer? Eu vou gerar muito abandono no meu ambiente. Se eu gero abandono, eu alimento a órbita de rediscagem, né? Parte dos clientes vão abandonar, não vão voltar, e a outra parte vai voltar, tá? Essa é uma parte. A outra parte é quando o cliente passa pela fila, é atendido, e aí ele sai do sistema e volta a ligar. Por que ele volta a ligar aqui?
por um problema de processo, porque ele foi mal atendido pelo agente, ou porque ele é ansioso mesmo e gosta de ficar ligando, entendeu? Agora, olha que doido isso aqui. Para pensar nesse negócio. Eu liguei, fui atendido, passei pelo atendimento, voltei a ligar de novo. Aí vim aqui, passei pela fila, fiquei na fila esperando, abandonei. Depois de certo tempo, eu redisquei. Depois eu vim para cá. Fiquei na fila esperando, abandonei. Voltei para cá. Depois vim para cá, passei na fila, fiquei esperando e fui atendido. E não liguei mais. Ó, é uma chamada que teve 4 movimentos aqui dentro. Então, na hora de fazer o cálculo da órbita de rediscagem e reconexão, você tem que levar em consideração todos esses movimentos que podem acontecer na chamada. Para pensar nisso já? Olha que louco isso aqui. Se você pensar nesse negócio e pensar no forecast, isso aqui modula pra caramba o forecast. Muito. Mas muito. Isso aqui é assim, é o estado da arte de fazer projeção. É você fazer forecast olhando para essa órbita toda de rediscagem e reconexão. Tá bom, Menu? Eu respondi tua dúvida aí, eu acabei explicando tudo de novo. Mas eu preciso saber se você se respondeu tua dúvida. Boa. É isso aí, tá? Beleza, galera? Então, era esse conteúdo que eu queria passar para vocês. Hoje é segunda-feira, tá todo mundo com a energia lá em cima, né? Mas chega esse horário, todo mundo fica meio cansado, tá? Então, eu queria abrir para pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Tamo junto, tá? E aí, toda semana, eu vou trazer um tema diferente, vou jogar no grupo lá, para vocês escolherem, e a gente vai construindo ali os temas conforme que vocês acharem que é mais pertinente aí e vale mais a pena, tá? Beleza, gente? Tirar uma fotinha aqui. Bom, Reinaldo, é isso aí, mano. O negócio é aproveitar o conteúdo. Cara, vocês podem contar comigo. Eu sou um cara super acessível. Meu celular tá no grupo lá, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu amo essa parte. Muita gente me ajudou com esse processo todo de forecast, entendeu? As pessoas realmente me deram vários problemas para cuidar desses problemas. Eu tentei extrair solução, compactei um curso enorme, cara, de muitos anos. E eu quero fazer isso pelo mercado, assim, ajudar o mercado a se qualificar, melhorar as qualidades, né, do processo de forecast, de dimensionamento de escala. Tem muito conteúdo. Eu quero dividir isso com vocês aqui ao longo dessas semanas, entendeu? Beleza, galera? Beleza, Juliano, obrigado mesmo, cara. Fechado, Jefferson. Aí, cara, qualquer dúvida aí, chama no privado, a gente troca ideia, entendeu? Depois, Geraldo, chama você aí para também falar um pouquinho daquela parte lá da IA generativa, que é legal, cara. É bom você conhecer esse negócio, tá? Beleza. Boa noite. Uma dúvida. Sou assistente de planejamento da Qualicorp. Como posso evoluir para analista, visto que sou familiarizado com os termos citados? Uma dúvida. Sou assistente de planejamento na Qualicorp. Como posso evoluir para analista? Ô, Nicolas, é assim, ó. Legal tua pergunta, cara. Uma coisa que eu vou te falar é o seguinte. Não importa que você é assistente. Assim, vai para cima no entendimento dos conceitos de tudo. Aprende como fazer um forecast, aprende como fazer um dimensionamento, aprende como fazer uma escala, aprende como fazer gestão em tempo real. Mostra que tu sabe. Tipo, você tem que... Eu não sei qual que é a tua idade, tá, Nicolas? Mas tenta absorver o máximo de conhecimento e praticar esse negócio. Tá? Essa é a primeira coisa. Porque isso é que vai te fazer, de repente, se inscrever em outros processos. Né? Não só dentro da empresa, mas em outros lugares. Tá? Porque assim, você está falando que você está familiarizado, né? Tem uma coisa que é o seguinte, ó, que na minha carreira me ajudou muito, tá? A crescer nas áreas, foi o seguinte. Resultado, cara. Resultado. Quando vocês consolidam o resultado de vocês e vendem esse resultado para a empresa, as pessoas te olham diferente, tá? Que é o meu resultado que vai me promover, né?
Não adianta eu ficar ali só fazendo as planilhas e tal, mas tem que mostrar resultado. Tem que ter o começo, meio e fim. Tem que vender aquilo que você está fazendo. Tem que abrir a boca, tem que falar. Tem que mostrar, tem que chamar o gerente, falar, ó, fiz esse estudo assim, 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 fiz um cenário, bota no PowerPoint, né? Às vezes eu faço projetos que demoram 3, 4, 5 meses, que se resumem a 10 slides, 5 slides para uma reunião de meia hora. Cara, é um negócio doido, né? Você trabalhar 3, 4 meses num projeto, você precisa resumir esse negócio tudo em 3, 4 slides para falar do resultado e você tem que convencer a pessoa que deu certo, com números. Então, assim, para você subir de cargo, primeiro, bota energia no conhecimento, aprende o máximo que você puder. Segundo, quais são seus cases? Quais são os resultados que você já atingiu? Isso é bom, porque isso aí valoriza o profissional que você é. Existe uma coisa no ambiente executivo que chama geração de valor. Como é que você gera valor para a empresa mediante o trabalho que você executa? E para gerar valor, você precisa mostrar resultado. E mostrar resultado, você consolida esse resultado em PowerPoints, em apresentações e chama as pessoas para reuniões. Mostra, consolida o trabalho. Metodologia, né? Começo, meio e fim, premissa, desenvolvimento, resultado. 3 slides você mostra o que você fez. Entendeu? Entendeu, Nicolas? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas para você evoluir para analista, investe em conhecimento, investe em metodologia, consolida seus resultados e monta apresentações para mostrar tudo isso, tá? É um caminho que com certeza vai dar certo, tá bom? Ah, qual o resultado? Ah, eu sou assistente. Pô, eu quero aprender a fazer Forklift. Vai lá, monta você um modelo de Forklift separado, roda em paralelo do cara de Forklift e mostra. Fala, ó, agora aqui, meu modelo acerta mais que o teu, cara. Cara, doido isso. Demais, né? Entendeu? Faz um dimensionamento, pô, dimensiona lá, faz uma escalinha bem otimizada, com menos pessoas, cria uma competição para ver quem dimensiona melhor. É massa demais isso. E aí você vai consolidando seus resultados, você vai aparecendo, né? Tem uma frase, quem não é visto não é lembrado, né? Então você precisa se posicionar, tá? Nunca desista, cara, investe em conhecimento, tipo, ah, mas eu sou assistente, é difícil. Cara, tu tem que botar um alvo para virar presidente, virar um alvo para virar diretor, entendeu? Aí tu trilha o caminho, arrebenta de estudar, faz curso, aprende, entendeu? Fala com os caras que é bom, puxa os caras que é bom pro teu lado, fala, meu, eu queria saber disso, saber daquilo, puxa, entendeu? Faz network, participa de evento, participa de encontros, né? Para você conseguir buscar as coisas para você. Não adianta, cara. Ó, não adianta querer ter o mesmo resultado se você vive no mesmo ambiente. Você tem que melhorar o ambiente, conhecer novas pessoas vão trazer novas ações vão gerar novos resultados, cara. Entendeu? É isso, tá? Maravilha? O que mais? Acho que o Reinaldo tá escrevendo aqui. Sou novo nessa área, tudo que sei aprendi com um grande gestor, Wanderson Melli, top. O Wanderson é da Qualicop, né? Se não me engano. Acho que é brother. Não tenho curso na área, então estou começando a entender algumas coisas. Essa aula me mostrou que a empresa precisa melhorar muito com os nossos BIs para que eu também possa melhorar nesse processo. Boa. É isso aí, cara. É isso. E, ó, você pode ter certeza do seguinte: vocês estão dedicando 1 hora para falar com uma pessoa que vocês não conhecem. Mas eu estou aqui de coração aberto para passar todo o conhecimento para vocês. E com qualidade, porque eu tenho resultado para mostrar. Entendeu? Então, vocês têm que plugar nessas pessoas. Tem muita gente boa no mercado, cara. Pluga nessas pessoas. Aprende o máximo que você puder. Modela as pessoas. Entendeu? O Wanderson, fala do Wanderson. Depois você falou, eu tive um bate-papo com o Juliano lá sobre o processo de forecast e tal. Ele vai te falar alguma coisa aí, tá? Com certeza. Então é isso que tem que fazer, cara. Ir pra cima. Não desiste. Eu vou contar um negócio pra vocês que é o seguinte, ó. Como é que eu entrei nessa área, tá? É uma história particular, assim, uma história de vida minha. Eu fui operador de call center na Voxline Contact Center no Delivery Habib's. 2002, eu acho. 2002, 2003, uma coisa assim, tá? E, cara, quando eu entrei lá, eu falei assim, meu,
como é que os caras determinam o número de operadores para trabalhar nessas PAs aqui? Eu fiquei doido com esse negócio. Eu falei, como é que os caras calculam quantas pessoas tem para sentar? E minha cabeça assim, eu falei, meu, mas chega um monte de chamada. Como é que os caras determinam o número de pessoas para trabalhar aqui? Eu fiquei doido, fiquei maluco com esse negócio. Aí eu falei assim, cara, não é possível, tem que aprender isso. Eu fiquei 3 meses no atendimento, 3 meses, cara, atendendo. Eu falei, não aguento ficar nesse negócio, vou pular para o outro lado. Entendeu? Fui, prestei processo seletivo para trabalhar na área de planejamento, fui trabalhar com planejamento já. E eu comecei a pesquisar como é que dimensiona. Aí eu ouvi falar de um tal de Erlang. Cara, olha o que é curiosidade. Eu me tornei especialista em Erlang. Eu fiz curso em Amsterdã com um professor da Universidade de Amsterdã, que é o Hercule. Ele fez o Erlang X, que é uma melhoria do modelo de Erlang, para conseguir fazer o quê? Conseguir entender como é que Erlang desenvolveu as fórmulas. Uma pergunta mudou toda a minha vida, velho. Uma pergunta. A pergunta foi, como que eu dimensiono as pessoas que sentam aqui nessa central? Uma pergunta. Cara, tudo que eu tenho na minha vida hoje está relacionado a essa pergunta. Se eu posso hoje dar esse curso hoje de planejamento, compartilhar esse conhecimento com vocês, tem a ver com essa pergunta. Curiosidade. Entendeu? Então, assim, vai para cima. Não fica... Cara, vai para cima, aprende, pergunta. Pergunta, aprende, treina. Ó, 1 hora de teoria, 20 de prática, 300 de constância. Entendeu? 1 de teoria, 20 de prática, 300 de constância. Tem que ter constância. É que nem você vai querer correr, né? Cara, se tu não treinar todo dia, vai chegar para fazer uma corrida ou uma meia maratona, tu vai dar com as canelas na água. Não vai conseguir correr com eficiência. Então tem que fazer o quê? Estuda o jeito de correr, bonitinho. Pratica, depois taca a constância em cima. Corre todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí você aprendeu a técnica, treinou a técnica e ficou lá na constância. Mesma coisa. Quer fazer o processo de forecast? Cara, entendeu a teoria? Implanta a teoria, faz a prática. Depois, ó, constância. Mete constância, mete energia no negócio que vai dar certo. Tá? Então é isso, gente. Já 9h10 aí, né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade aí. Cara, eu gravei. Eu vou ver se eu divulgo a aula para vocês lá no grupo. Tá? Eu só vou pedir para vocês manterem no grupo, porque eu tô honrando as pessoas que entraram no grupo, né? A participar da aula, tá? Mas eu vou soltar o link da gravação para vocês na aula sim. Tá bom, Carlos? Eu vou soltar no grupo lá. Porque quem não participou pode depois assistir. Tá bom? E aí vocês mantêm lá dentro do grupo, né? Vou pedir porque eu não acho justo. Por exemplo, vocês dedicaram aqui tempo para absorver o conhecimento, né? Parar de fazer as coisas que vocês queriam fazer para estar aqui. Eu também, então dedicamos tempo. E aí, mantém no grupo, tá? Não tem problema, Carlos. Você assiste, tá? Pode deixar, eu vou soltar no grupo a aula gravada lá. Fechou, gente? Foi muito bom, tá? Falar com vocês. Maravilhoso aí. Tamo junto, tamo lá no grupo. Quem quiser me chamar no privado, fica à vontade, tá? Pode chamar, que a gente tá por aí, tá bom? É isso. Valeu, Jefferson. Valeu, galera. Valeu, Juliano. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação aqui. Pessoal, tchau, tchau.